Bom dia, a graça e a paz. É muito bom estar aqui. A última vez eu estive aqui em novembro e eu preguei sobre o amor. Tem mensagens que tocam na nossa vida e mudam o nosso dia a dia. E tem mensagem que só vai acontecer quando tocar a trombeta. E essa mensagem de hoje também tem a ver um pouco com o que eu disse em novembro. Mas antes de eu entrar na mensagem, eu queria passar um vídeo de gratidão de uma igreja. Pode passar esse vídeo, é um vídeo de 1 minuto e pouco. E essa igreja... Irmãos da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Como vocês bem sabem, a gente passou por um momento muito difícil aqui em Valência, na Espanha, onde a nossa congregação ficou completamente inundada. Mas graças a vocês e a colaboração que vocês nos aportaram através da vida do pastor Disney, podemos estar hoje seguindo nessa obra. E através desse vídeo agradecer a vocês grandemente por todo o esforço e trabalho e o coração generoso que a igreja aportou à nossa congregação. Desde aqui, desejamos que Deus possa multiplicar cada vez mais na vida de vocês, que vocês venham a ter a mesma alegria que a gente aqui sentiu através de vocês. Por isso, seguimos caminhando nessa obra em nome de Jesus. E nós queremos dizer que, assim como vocês também passaram por essa situação, nós aqui também passamos. Foram dias de muita luta e que pensávamos que ia desistir de verdade. Mas através da vida de irmãos como vocês, com o coração missionário, nós pudemos seguir. E eu quero dizer para vocês que aquela oferta nos ajudou num momento crucial de reinício, de recomeço. E isso é obra do Senhor. Que Deus possa seguir abençoando a vida de vocês, prosperando essa igreja, porque é a igreja de Cristo. Que juntos a gente possa seguir fazendo o ID do Senhor. Deus os bendiga, como dizemos aqui. Amém. Essa igreja, nós tivemos 2 igrejas nossas que a água encheu muito. Foi essa de Aldaia e a outra de perto de Valência. Eu esqueci o nome da cidade, mas é bem pertinho. E essa igreja, incrível que pareça, ia fechar. E vocês nos doaram 2.000 euros. Eu dei 500 para essa igreja. A outra 1.500 eu dei porque era uma congregação da nossa igreja local lá. E, incrível que pareça, esses 500 euros, pastor, mudou a história. É uma igreja que a gente assiste, a gente ajuda, a gente tem um ministério de andar com gente com quem ninguém quer andar, ajudar pessoas com quem ninguém anda, igrejas menores, porque numa igreja grande, assim, todo mundo quer pregar, faz fila isso. O pastor Gilberto deixar, faz fila no quarteirão aí de pregadores querendo pregar aqui. Agora tem lugares que ninguém quer ir, e o meu chamado é ir aonde ninguém quer ir. Eu passo aqui, mas eu vou a alguns lugares inusitados. Eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por essa oferta. E essa igreja agora fez conexão com uma outra igreja, através da gente. Nós fizemos 2 batismos nessa igreja, um depois da enchente e um antes da enchente. E olhem por eles são... É uma história assim meio complicada da igreja, eu vou contar aqui. E eles abraçaram e cuidaram desse povo. Eu vou ler 2 textos, um primeiro em Provérbios 6. A minha versão é a Almeida, Nova Almeida atualizada. E eu vou ler o versículo de Provérbios 6, versículo 16 em diante. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E aquele detesta é o que semeia discórdia entre irmãos. Outro texto que eu vou ler é a oração do Mestre. A última oração de Jesus, talvez provavelmente a oração mais importante. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo se mova
apenas para glorificar o teu nome. Porque a tua igreja, tu deu sua vida e intercede por ela junto ao Pai, Jesus. E a ideia de Deus é que nós sejamos mais parecidos com Cristo. A ideia de estarmos aqui é que a gente venha dar fruto, não apenas de conquistar almas, mas fruto do Espírito, para a gente ter um pouco a cara de Deus, a cara de Jesus, a maneira de viver como Deus nos ensina a viver. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Ontem nós tivemos aqui uma festa de debutantes e chegou a hora para 4 meninas de 15 anos. Tem muitos momentos na nossa vida que são marcantes, mas tem momentos espirituais que são mais marcantes ainda. Quando Jesus está dizendo, é chegada a hora, Ele está dizendo, eu vou morrer. Porque Jesus, Ele vem com uma única missão, morrer por mim e por você. Jesus, Ele vem com uma única missão, salvar a humanidade, resgatar a humanidade, comprar-nos com seu precioso sangue, como diz em Pedro. Porque nós não fomos comprados nem com dinheiro, nem com ouro, nem com prata, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Ontem eu estava brincando com as netas do Gilberto, do pastor Gilberto, e eu senti o prazer dele, eu também tive muito prazer. Eu lamentei muito do pastor José não estar para curtir as bisnetas e os bisnetos. Agora imagine eu e você, se os 10 netos do pastor Gilberto é importante para eles. Imagine eu e você que fomos comprados por Jesus. Se um pai e uma mãe cuida de um filho para que o filho seja melhor do que eles, imagine Deus. É claro que é impossível ser melhor que Deus, mas a ideia de Deus é que nós sejamos mais semelhante a Ele, mais parecido com Ele. E tem momentos na nossa vida que nós precisamos aprender isso e tomar decisões assim. Pai, é chegada a hora. A festa de 15 anos, o casamento, o primeiro filho, a primeira casa, o primeiro trabalho, o primeiro carro, uma formatura. Mas tem momentos de ir para a missão, tem momentos de começar o ministério, tem um momento de você evangelizar alguém aonde quer que seja. Esses momentos são singulares, são únicos na vida da gente. Onde está nós e Deus, Deus e nós, e mais ninguém. E eu quero que vocês aprenda a viver o momento que Deus está na sua vida. Eu sei que o dia a dia, a rotina, é o normal da vida, mas tem momentos espetaculares, momentos formidáveis, momentos diferentes. E eu vejo isso em missão. Eu vejo isso na obra de Deus, eu vejo isso nas ações de Deus. Eu estive em Sérvia 3 vezes. E até cheguei um pouco antes para estar com o Daniel. Aí ele falou que ia viajar e não viajou, então eu cheguei depois. Mas ele não tinha viajado. E eu quero deixar claro para você, aproveita os momentos que Deus vai dar para você, do seu chamado, da transformação da sua vida, da mudança do seu casamento, da mudança da sua família, do momento da igreja, porque tem momentos que nós cantamos a Deus, parece que a gente está tão extasiado que parece que vai ser arrebatado. Eu lembro, quando eu vim com um filho meu de coração para pregar em Itajaí, eu vim de Timbó para pregar em Itajaí, e nós estávamos escutando algumas canções de Marcos Witt, parecia que aquele carro ia ser arrebatado. Se você nunca teve um momento especial com Deus, alguma coisa está acontecendo e não é com Deus. Vocês podem ter certeza que nunca é com Deus, sempre é conosco. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade.
Eu acho tão engraçado quando a igreja está preocupada. E eu fico muito triste quando eu estou preocupado. Parece que falta fé. E o texto diz que toda a autoridade foi dada a Jesus. E ele entregou essa autoridade, sabe a quem? À igreja. Trump não tem poder. Ele tem um pouco de poder. Putin tem menos poder que Trump. O presidente da China tem um pouquinho mais que Putin. Mas quem manda nesse mundo é Jesus Cristo de Nazaré. E através da sua igreja, nós temos um poder chamado oração. Você já viu alguma arma parar o sol? A oração de Elias parou. Você já viu alguma arma abrir o mar vermelho, o pessoal passar em seco, e o outro grupo passa e é totalmente levado pelo mar? A oração de Moisés. A Bíblia nos diz que através da nossa oração nós podemos dizer: monte, sai da frente. E eu quero deixar claro para você, pode ser que seja um monte de problema, um monte de dificuldade, um monte de coisas mas também pode ser literal, porque pela fé nós saltamos muralha. Pela fé não existe nada impossível. Pela fé, Deus faz coisas tremendas. Então, essa autoridade de Jesus foi entregue a mim e a você. E não foi entregue aos pastores, aos missionários. Foi entregue à igreja. A gente tem uma mania de chamar: pastor, ore por mim, interceda por mim. A tua oração vale igual a minha. Eu tenho uma mulher lá em Timbó, ela é semi-analfabeta. E era legal, de vez os irmãos pediam oração para o pastor, pedia para a irmã Rosália. Porque ela orava mais que o pastor. Eu fiz seminário, ela não fez. E ela me ensinou a Bíblia. Ela falou: pastor, isso é batista, não é da Bíblia. E eu falei: eita, ela está certa e eu errado. Sabe por quê? Essa autoridade foi entregue a você. Porque Deus quer fazer coisas lindas e maravilhosas através da sua igreja. Mas a igreja precisa crer. Porque quem crer vai ver a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada em milagre. A glória de Deus é manifestada em transformação. A glória de Deus é manifestada de muitas maneiras. Creia e verás a glória de Deus. A fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é essa: que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Desde a pessoa da mais tenra idade, a criança menor que tem, a pessoa mais velha desse local, Deus deu uma missão para você. E você precisa cumpri-la. Você precisa glorificar a Deus obedecendo a Ele. A Bíblia nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Pense nisso. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a Ti, antes que houvesse mundo. Você vai falar: poxa, eu não estava antes. Você estava antes. O Salmo 139 diz que antes que o mundo fosse formado, Deus já sabia que nós estaríamos aqui. E Ele conhece o teu nome, sabe da tua necessidade, sabe do que você precisa e sabe que Ele pode fazer através da sua vida. Tu crê nisso? Tu crê que Deus é o galardoador daqueles que o buscam? E a ideia de galardão não tem nada a ver apenas com a eternidade. A ideia de galardão tem a ver com hoje. Galardão é bênção, galardão é transformação, galardão é gotas de bênçãos do céu sobre as nossas vidas. E o Salmo 139 diz que Ele me cerca diante, pela frente e por cima.
Ele está dizendo, ninguém toca em você, porque é eu que cuido de você. Antes de papai conhecer mamãe, Deus já me conhecia. Pense nisso. A Bíblia diz no versículo 6, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ninguém aqui é da IBFC. Todos aqui são de Jesus. E Jesus nos entregou a essa comunidade. Entregou essa igreja aos cuidados do pastor Gilberto e sua equipe. Mas nós pertencemos a Ele. E não existe nada mais importante na vida do que você. Porque você pertence a Deus. Se os filhos são heranças do Senhor, os filhos de Deus, que somos você e eu, também são herança de Deus para a vida do pastor Gilberto, e da família dele e dos pastores da igreja. Entenda, nada pertence a ti, tudo vem de Deus. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eu vou andar aqui porque ele me deu 50 minutos. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E a eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Pastor Gilberto não é fruto do pastor José e da irmã Nina apenas. Ele foi enviado por Deus. Irmãos, eu ando por esse Brasil afora, eu não sei quantas centenas de igrejas eu conheço, e no mundo afora também, eu creio que eu chego a milhares de igrejas. E eu ando com gente, porque o meu dom é pastorear. Eu até sei pregar, mas eu sei mais cuidar. E eu vi no pastor José e na irmã Nina um exemplo para mim. Por isso eu chamo ela de mãe e eu chamava ele de pai. E eu vejo no Gilberto esse exemplo maior. É modelo. A igreja precisa ter modelos de família. E o pastor de vocês é modelo de família. Então eu queria deixar claro para você que vocês têm um privilégio de estar aqui. Que Deus une isso, Deus gera isso. Eu tenho um dom de trabalhar com os caras mais esquisitos do mundo. Eu tenho uma paciência e Deus gosta de me dar coisa ruim. É meu chamado. É o meu dom. Eu não nasci para ser o Gilberto, eu nasci para ser Disney. E você nasceu para ser o que você é. Exerça o dom que Deus te deu, porque o dom veio de Deus. E para a glória de Deus. O dom que Deus deu ao Gilberto não é para a glória dele, nem para a honra dele. É para a glória e para a honra de Deus. O dom que Deus entregou a você é para glorificar o nome de Deus. Exaltar o nome de Deus. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Se você puder grifar o versículo 10, se tiver coragem. Todas as minhas coisas são tuas. Eu herdar? Todas as minhas coisas são de Deus? Eu tinha um diácono na igreja em Timbó, e ele escreveu no carro, propriedade exclusiva de Deus. Eu perguntei para ele, você tem certeza? Se ele é de Deus, ele é de todo mundo. Ele tem que estar à disposição do reino 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na semana seguinte, ele tirou. Eu queria que vocês entendessem. Eu e você fomos comprados. E ele pagou. Eu tenho faturas, né, a gente chama de faturas duplicadas, que eu nem sempre consigo pagar. Agora, dia 30 é um dia delas. Eu estou crendo que eu vou conseguir. Sempre Deus dá a graça de pagar.
Mas Jesus pagou plenamente por você. Quando ele termina no céu dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele está dizendo, o Disney vai fazer muita coisa sem saber o que está fazendo. Os irmãos de Canoas vão fazer muita coisa sem saber o que está fazendo. O salmista, para mim é o texto mais lindo da Bíblia, o Salmo 19, ele diz, Senhor, me perdoa os pecados que eu não conheço. O Salmo 19 é lindo, 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 lindo. Talvez você tenha preferência por outro. Que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Se os céus declaram a glória de Deus, eu e você temos que declarar a glória de Deus. O céu não é mais importante do que você. O firmamento não brilha mais do que você. Aí você vai dizer, mas pastor, eu não estou brilhando. O problema é só seu, não é de Deus. Porque Ele quer que você brilhe. Porque eu e você somos a luz do mundo. A igreja, ela precisa ser o farol que vai mostrar a direção para esse mundo caótico. Eu não sei quantos anos Jesus vai demorar para voltar, mas eu só sei de uma coisa, a arca é a igreja, e a igreja é a arca. Quem quiser sobreviver a esse mundo, fique firmado na igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E as tuas coisas são minhas. Se tudo que você tem é de Deus, tudo que Ele tem é teu. Já pensou nisso? Ele falou isso por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Em outro texto, em Marcos, ele diz que nós pisaríamos a serpente, que nós comeríamos coisas mortíferas e não faria nenhum mal, que nós oraríamos e as pessoas seriam curadas, que a gente oraria e as pessoas seriam libertas. E o Deus de Pedro, que era onde ele passava, curava por causa da sua sombra. A sombra de Pedro não curava, mas as pessoas na cidade colocavam as pessoas doentes para que, pelo menos, a sombra de Pedro tocasse. A fé daquelas pessoas no Deus de Pedro cria que até a sombra de Pedro podia curar. Não era a sombra, era o Deus de Pedro. E qual a diferença do Deus de Pedro para o meu Deus e para o teu Deus? É nenhuma. É nenhuma. Nós temos algumas igrejas na China, clandestina, que antes de a pessoa ir para o hospital, um grupo de alguns presbíteros oram por eles. E muitos não precisam ir ao hospital. E quando as pessoas morrem, alguns presbíteros também oram. São mais ou menos 300 presbíteros na época que eu ouvi. E muitos ressuscitam. Porque o Deus da China é o Deus de Canoas. O Deus de Canoas é o Deus da IBFC. O Deus de Pedro é o nosso Deus. Porque todas as coisas são tuas e as suas são minhas. Está na Bíblia. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João até Apocalipse. Leia os milagres de Jesus. Ele falou que nós faríamos milagres maiores do que Ele fez. Então o problema está na minha fé. Eu não me entrego como devo, eu não oro como devo, eu não me consagro como devo. E os milagres não vão acontecer. Porque o Disney ainda é do Disney. Tem parte do Disney que não foi dada a Deus. Acho que é por isso que eu tenho o nome comprido. Eu tenho 5 nomes. Disney, Naftali, Ferreira, Leite e Macedo. Então, quando o Disney entrega, o Naftali segura. E quando o Naftali entrega, o Ferreira segura. É difícil. É difícil. Todas as minhas coisas são tuas.
e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Quando eu vi esse texto, você deve ter momentos com Deus especiais. Quando eu entendi esse texto e outros textos da Bíblia, que Jesus é o meu fiador. A tua vida e a minha vida está guardada no nome dEle. Você sabe o que é isso? Você acha que tem alguma coisa do inferno que pode te destruir? Você acha que tem alguma coisa do diabo que pode destruir? Você acha que tem alguma coisa de algum governante que te pode destruir? A gente precisa entender que o problema nosso é o problema de Geazi. O exército da Síria, o governo da Síria foi um dos piores governos da história da humanidade. Ele perverteu a fé do povo de Israel. A divisão do reino do norte e do reino do sul foi culpa dos assírios. É só você ler a história, siga a história que vocês vão verificar. E é uma coisa assim tão interessante, Geazi, ele ficou com medo do exército da Síria. E Eliseu orou, abre os olhos de Geazi. Deus, abre os olhos da tua igreja em Canoas. Abre os meus olhos, Deus. Aí o Geazi abriu os olhos. E o exército de Deus era muito maior do que o exército da Síria. O samaritano só existe por causa dos assírios, porque eles não abriram os olhos e não viram os anjos do Senhor acampando ao redor e protegendo todo o povo. Pense nisso. É muito maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Para que sejam um, assim como nós somos um. Eu sou casado há 34 anos, vai fazer agora dia 14 de novembro. E tem momentos que eu não sou um com Hilda. Eu acho que o culpado maior sempre sou eu. São duas coisas que eu faço no meu casamento. É pedir perdão e dizer que eu a amo. E falta 37 dias para me estar com ela, hoje ainda. E ontem ela falou, falta muito tempo. Se é difícil eu ser um com Hilda, Deus nos convida a igreja a ser uma. Ser única. Só existe uma igreja, porque Jesus é fiel. Jesus não tem duas noivas. Só tem uma igreja, só tem um corpo de Cristo. E Deus nos convida a sermos um. A única maneira de a gente sermos um com o outro, é porque o meu nome, o teu nome, o nosso nome, Deus está avalizando. Ele sabe que eu não tenho como pagar. E Jesus já pagou tudo por mim. Jesus já pagou todo o preço. A falta de amor que eu tenho com a minha esposa, Jesus já pagou. A maneira que eu não trato ela tão bem, Jesus já pagou. Mas Jesus quer que isso se torne realidade na minha vida. Jesus quer que se torne realidade na minha vida. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Eu sou pastor desde 20 de março de 93. Eu assumi a igreja em Timbó, dia 15 de setembro de 95. Aí, desde lá, eu fiquei pastor titular de alguma coisa, ou de algumas ovelhas. E eu já perdi tanta gente. E se eu pudesse ter a mesma cabeça de hoje, eu começaria meu ministério e faria tanta coisa diferente. E o meu dom é pastoral. O meu dom é profeta. Tenho menos
muito menos. O meu dom é missionário, é apóstolo também, mas meu dom ainda continua sendo pastoral. De mestre eu tenho muito pouco. De evangelista, quase igual um mestre. O que eu quero deixar claro para você: quantas pessoas passaram por você e se foram? Tem gente que perdeu a família, tem gente que perdeu o filho, tem gente que perdeu os pais. Eu não estou falando que morreu, estou falando que eles estão vivos, mas não são nossos. E Jesus diz que ele não perdeu ninguém. A igreja precisa ser longânima, a igreja precisa ser misericordiosa, a igreja precisa ser graciosa, a igreja precisa ser cheia de amor. Porque aqui é o lugar dos pecadores arrependidos. Aqui é o lugar de gente quebrada. Aqui, como diz alguém, é um grande hospital e vem gente enferma de todo jeito. Vem gente maluca de todo jeito, com problemas existenciais, emocionais, psicológicos, filosóficos, geral. E a igreja precisa ser um lugar de abraço. Amar e relacionar. Pense nisso. Pense nisso. Mas isso começa na nossa casa. Você é bom pai? Melhore. Você é boa mãe? Melhore. Você é bom filho? Melhore. Pastor, como? Eu e você somos quem? Nós somos a casa do Espírito Santo. Eu estava na casa da Eliane, cheirosa, limpa, maravilhosa. E foi a Eliane que limpou. Agora o Espírito Santo limpando, como fica essa casa? De que maneira fica essa casa se o Espírito Santo começa a limpar? E sabe quem impede de ele me limpar? Eu. Porque eu sou o meu grande inimigo. Alguém me disse: pastor, você não gosta de fulano? Eu falei: não. Eu gosto. Ele que não se gosta. Eu não gosto é de mim. E a minha luta é comigo mesmo. Todo dia. Todo dia esse Disney precisa morrer e ele fica revivendo, renascendo, ou não morre. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele está falando de Judas. Mas agora vou para junto a ti, e isso falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Igreja não é lugar de murmurador, de gente queixosa, de gente que sempre está reclamando. Ele disse assim que a nossa alegria tinha que ser completa. Porque nós somos a casa do Espírito. E o Espírito Santo é o Espírito que nos dá alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Se você for uma mulher queixosa, um marido queixoso, coitado da sua casa, tira isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele relógio anda, eu tenho 10 minutos. E eu ainda nem cheguei no cerne da mensagem. Eles têm dado a sua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós estamos numa época que a igreja está surpreendendo que o mundo nos odeia. Acho que essa igreja deixou de ler a Bíblia. Deixaram de ler a Bíblia, irmãos. Eu nunca vi uma geração que lê tão pouco e ora tão pouco. Eu sou crente há 61 anos. A gente é uma geração que tem tudo fácil. Porque se você orar, você vai ver Deus fazendo coisas. Então pense nisso. Não lhe peço que tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste do mundo, ao mundo, também eu os envio ao mundo. Se você tiver coragem, grifo 19. E a favor deles eu me santifico. Imagine, a santificação não é em meu favor, tem que ser em favor de vocês.
Porque a Bíblia nos diz que as pessoas veem Jesus em mim. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O texto não está dizendo, se você não santificar, não será salvo. O texto está dizendo, sem santificação, ninguém verá Deus em você. Em você. Eu estive com o irmão André, da missão Portas Abertas. E quando ele chegava no Hamas, no Hezbollah, o pessoal dizia, chegou Jesus. Quando você chega num lugar, quem chegou? Quem chegou? Quando você chega na sua casa, teus filhos têm medo? Eles se alegram. Quando você chega no teu trabalho, teu chefe se alegra ou fala, vem aquele cara chato? Nós precisamos refletir a glória dele. A gente precisa nos santificar para que as pessoas vejam Cristo em nós. Cristo em nós é esperança de glória. Para os outros. Para os outros. Pense nisso. Se santificar em favor de Pedro. Se santificar em favor de João. Se santificar por causa de Judas. Apesar de ele ser da perdição, Jesus, ele santificou em nosso favor. E como ele fez, nós devemos fazer igual. Pense nisso. E qualquer bronca você fala com ele, porque essa é a oração de Jesus. Não foi Paulo que escreveu, não foi Moisés que escreveu, não foi João que escreveu, foi Jesus que fez. Para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por meio da palavra que eles falaram. Jesus já estava orando por Canoas, e eu falei isso já algumas vezes, alguns anos anteriores aqui, porque ele não orou apenas para aquele povo, mas orou por nós que estamos aqui, a fim de que todos sejam um. Agora do 21 ao 23, se você for caba macho ou cabra macha, grifa e fala, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou buscar isso na minha vida. E eu vou tentar ler do 21 ao 23 direto. A fim de que todos sejam um, é como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para o mundo conheça que tu me amaste, enviaste e os amaste como também amaste a mim. Você é amada por Deus, como Jesus é amado por Deus. Já pensou nisso? Se você sente falta de amor, é que você não conhece Deus. Porque se você conhecer Deus, não vai faltar nada, vai sobrar. Porque quanto mais amor eu dou, mais amor eu tenho. Pense nisso. Irmãos, a missão em Canoas, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, tem a ver com esse texto. E o diabo sabe. Nós somos mais de 30 mil igrejas diferentes, com teologias absurdas e loucas. Mas disse o Dr. Shedd que não existe uma igreja que tem toda a teologia perfeita. Isso o Dr. Shedd disse, e eu só digo amém. E eu quero que vocês entendam. C.S. Lewis foi eleito na virada do século como o cristão mais importante do século XX. E C.S. Lewis, não sei quem conhece C.S. Lewis, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, ele foi professor em Oxford, e ele era ateu, e ele recebe Jesus quando C.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis, prega ele. C.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis, era católico, e ele se converte à igreja evangélica, e o C.S. Lewis, ele cria num purgatório. Se C.S. Lewis é meu irmão, todos são meus irmãos. Não importa a teologia, importa o coração. Quem me salva não é uma ótima teologia. Eu conheço muita gente com uma teologia linda, maravilhosa, mas com uma vida desgraçada. Eu conheço gente que não sabe nem ler o Salmo 23 direito, e nem sabe de qual o Salmo 23 direito, mas é homem de Deus e mulher de Deus.
E eu ando por esse mundo, caminhando por todos os lados, em todas as igrejas, e ajudando gente mais estranha do mundo. E quando eu era jovem, eu achava que eu tinha boa teologia. E eu descobri uma coisa, que a teologia que eu tenho não vale nada se eu não ando com Deus. Se eu não vivo com Deus, se eu não me entrego todo dia a Deus, se eu não me converto todo dia a Deus, se eu não me dou todo dia a Deus. Se o homem mais importante da igreja cristã do século passado cria em purgatório, e nós amamos C.S. Lewis. John Stott, um dos 10 pessoas mais importantes do século passado, ele cria na mortalidade da alma. Ele era anglicano, C.S. Lewis também era anglicano. O que eu estou querendo deixar claro, as diferenças não podem nos afastar. Porque o Cristo que me comprou o meu irmãozinho da Assembleia, o meu irmão pentecostal, o meu irmão tradicional, o meu irmão luterano, não importa dessas 30 mil igrejas diferentes que existem no mundo, foram comprados pelo mesmo preço. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviaste. Uma parte de Canoas que não está na igreja, eles não conhecem a Deus. Mas você e eu conhecemos. E nós temos uma responsabilidade com Canoas. Nós temos uma responsabilidade com o Rio Grande do Sul. Nós temos uma responsabilidade com o Brasil. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Lá, né? O pastor José falava, lá. Imagina o amor de Deus esteja em nós. Eu convido o grupo de louvor, porque eu tenho 2 minutos. E eu neles esteja. Eu vou tentar terminar. Eu falei que tem mensagem que só vai completar quando tocar a trombeta. O amor dele em nós e ele em nós. Eu não sei como você veio aqui. Jesus está te encaminhando para o céu. E não importa a sua situação, a sua circunstância. Um dia nós veremos a Jesus. Vamos ficar de pé? E se você puder, estiver perto da sua família, primeiro. Eu não quero ver nenhuma mão solta. Você tem que dar, principalmente se você não estiver perto dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, seja junto. E se você não tiver familiar nenhum, junte com qualquer família, porque é tua família. Nós vamos cantar essa canção. Dizem que a gente mente muito cantando, mas vamos cantar pela fé. Eu creio que a fé transforma as nossas vidas. Pense no que nós vamos cantar e depois eu vou orar com vocês. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor. expressando a glória do Senhor. A família. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para ti. Somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos.
A glória a glória do Senhor, uma família, tendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia, Pai. Deus, Espírito Santo, que habita em nós, nos renove, nos transforma, converta o coração do marido à esposa e da esposa ao marido, converta os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, converta o coração, Senhor Deus, da igreja à igreja, dos irmãos aos irmãos, que não haja diferença, que não haja inveja, que não haja vaidade entre nós, porque a glória é tua, o louvor é teu, a honra é tua. Opere em nós o teu querer e o teu realizar. Aquele que começou a boa vontade, a sua mensagem, a nossa vida, ele vai terminar. A obra que começou na sua vida vai terminar. Entregue-se a Jesus, se dê a Ele, confia nele e o mais Ele vai fazer. Eu te louvo pela sua igreja, Senhor. Espírito Santo, nos converta um ao outro. E nós queremos andar e estar unido como igreja em Canoas, como igreja no Brasil, como igreja no mundo, e glorificando e exaltando o teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo.